Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós estamos aqui apresentando o primeiro dia da nossa campanha com o tema A Reforma. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse tema muito propício. O Senhor já vinha falando comigo essa semana toda sobre reforma. Eu estou fazendo parte de uma caminhada de oração que está falando sobre reforma, que está falando sobre a reforma do templo, né? Quando o povo saiu de Jerusalém e foram escravizados ali lá na Babilônia por Nabucodonosor. E depois eles retornam para Jerusalém ali e eles vão reconstruir ali o templo. Então eu estou fazendo uma caminhada de oração que está estudando essa parte. E também na nossa igreja nós estamos falando, né, sobre essa reforma, sobre essa limpeza. Estamos estudando o Apocalipse lá também. E o Senhor tem falado muito, né? Nós precisamos de tocar nessa área do nosso coração, do nosso corpo. E o Senhor trouxe esse tema ontem, confirmando, né, na ministração do culto de ontem, eu senti fortemente no coração de trazer esse tema para nós estarmos, né, trabalhando nele durante essa semana. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus irá fazer uma grande obra no nosso meio. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer de restauração, né, de mudança. Eu quero agora que você se imagine que você é uma casa, um templo. Imagine que chegou agora as provisões. Tem uma casa aí com tantas ferramentas, né? E às vezes a gente quer reformar a nossa casa, mas a gente não tem condição financeira para reformar, a gente não tem o recurso. Mas hoje Deus chega na nossa casa espiritual, Ele tem todo o recurso, Ele tem todas as ferramentas. E Ele chegou, o mestre de obra, Ele chegou aqui para fazer essa reforma em nós. Aleluia, glória a Deus. Senhor, começa urgente essa reforma em mim, Pai. Aleluia. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Amados irmãos, chegou o momento de nós lermos a palavra e depois no final nós estaremos aqui comentando. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai, graças nós te damos por ter acesso à sua palavra e nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Abra os nossos olhos espirituais da fé. Toca, Senhor, o nosso coração, Pai. E que o Senhor venha me usar como instrumento do Senhor. Pai, perdoa meus pecados, perdoa meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Que não seja eu aqui, mas que o Senhor, Pai, venha me usar. Venha fazer de mim boca de Deus nessa terra. É o que eu te peço e eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Pedro, capítulo de número 5. E nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1, amém? É bem pequenininho, glória a Deus. Só 14 versículos, vamos ler ele todo, amém? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Resisti-lhes firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de se aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outro é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos sauda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos que vos achais em Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, o Senhor começa aqui falando, né, através dessa palavra, que Ele começa dando aquela ordem, né, através dessa ministração de Pedro, aquela que Ele mesmo disse para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Aqui, o apóstolo Pedro, ele escreveu assim: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós. Então, ele, assim como Deus mandou ele apacentar as ovelhas, ele também está, né, trazendo essa ordem a nós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, não por obrigação, né? Que nós possamos fazer isso espontaneamente, como Deus quer, né? Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Que nós possamos pastorear o rebanho de Deus de boa vontade, que seja espontâneo, que seja livre, que seja de bom grado. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos confiou. Às vezes você fala, mas eu não tenho uma igreja, como assim Deus me confiou um rebanho? Sempre tem alguém que Deus colocou para andar conosco, para nós estarmos aconselhando, para nós estarmos ali sendo um exemplo. E mesmo que nós achamos que nós não estamos pastoreando nenhum rebanho, nosso assentar, o nosso levantar diz muito sobre nós. Assim nós estamos pastoreando, dando exemplo, dando testemunho do Senhor através das nossas atitudes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui também fala aos jovens, né, ser submisso aos mais velhos, no trato uns para com os outros, né, fingindo de humildade. Porque a palavra porque Deus resiste aos soberbos, mas contudo ele concede graça aos humildes. O Senhor nos chama a sermos humildes, né? Sermos submissos às pessoas mais velhas, pessoas que estão acima de nós. Às vezes fala assim, mas como assim está acima de nós se Deus fala que todos nós somos iguais? Às vezes você está ali debaixo, né, da unção do seu pastor, do seu líder ali, né? E a palavra está dizendo para nós sermos submissos, entender que existe uma autoridade do Senhor sobre a vida deles, que essa autoridade vem sobre nós estamos debaixo dessa autoridade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Humilhai-vos, portanto, debaixo das mãos poderosas de Deus. Né? Às vezes nós passamos situação que aos nossos olhos estamos sendo, né, humilhados. Mas o Senhor, Ele é Deus de justiça. Ele não vai deixar que nós sejamos humilhados, pisoteados, não. Mas o Senhor diz aqui, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Deus é Deus de justiça e Ele tem exaltação para a nossa vida. Aleluia, Ele tem uma coroa nos esperando. Então, às vezes nós vamos passar situação difícil, mas vamos olhar para Deus. Vamos lançar tudo na presença dEle. Aqui no versículo 7, ele está falando sobre ansiedade.
O mal desse século. Quantas pessoas têm andado ansiosas, de um lado para o outro, numa correria. Às vezes não consegue nem parar para orar. Às vezes aquela agonia é tanta que essa pessoa, ela não consegue ter um momento com Deus. Mas Deus está dizendo aqui, ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe aquele momento que você está fadigado, que você está angustiado? Vai para a presença do Senhor. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Fala para Ele como que você está se sentindo. Deus vai fazer uma reforma em nós. Mas para fazer essa reforma em nós precisamos deixar. Porque como é que o mestre de obra vai entrar na nossa casa e vai falar assim, olha, vai ser necessário derrubar essa parede aqui, eu vou ter que tirar esse tanque aqui desse lugar, passar para cá, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Se nós não deixarmos, ele não vai fazer. Ele vai fazer somente aquilo que nós autorizarmos. E o mestre de obra, que é o Senhor Jesus, ele está aqui. Então lança sobre ele toda a sua ansiedade. Fala para ele o que tem te afligido, o que tem te angustiado. Esse é o momento de nós colocarmos tudo para fora e dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho sido falho nisso. Senhor, eu não tenho conseguido vencer isso. Senhor, eu tenho estado preso nisso. Fala com Deus, porque Ele é Deus que muda a situação. Às vezes nós estamos tendo dificuldade em alguma área da nossa vida e temos estado triste com nós mesmos, por nós não estarmos rompendo, não estarmos vencendo aquilo. E o Senhor está aqui para nos ajudar. Ele está aqui porque Ele está aqui, está dizendo, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de nós, de cada um de nós. O Senhor, Ele está aqui. E Ele diz mais, resisti-lhes firmes na fé. Certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é só nós que passamos por situação difícil. Muitos estão passando. Mas o Senhor está mandando nós resistir firmes na fé. Aleluia, porque o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O sofrimento na nossa vida, a situação difícil na nossa vida é para nos moldar, é para moldar nosso caráter. Às vezes a gente acha tão difícil, por que eu estou passando por essa situação? Por que, Senhor, que o Senhor permitiu? Hoje pela manhã estava ouvindo ali o pastor Dave Leonardo, contar algumas histórias no seu devocional, falando ali da história do seu avô, falando da lei da semeadura, que muitas vezes as pessoas falam que a pessoa colhe aquilo que semeia. E ele olhava para situações e pensava assim, por que aquelas pessoas sofreram? Ele deu ali vários exemplos. Por que Daniel foi para a cova dos leões, sendo que Daniel orava 3 vezes por dia, ele estava semeando semente boa? Por que Deus permitiu ele estar ali? Deus permitiu ele estar ali para o Senhor dar um livramento maior, para que o coração do rei Dário ali fosse convertido a Deus, porque ele viu o poder de Deus, porque Deus livrou Daniel da covas do leão ali, e muitas pessoas até hoje é tocado e é convertido por essa palavra. Às vezes o Senhor permite situação nas nossas vidas acontecer, não é porque nós somos ruins, não é porque nós semeamos semente ruim, é porque o Senhor tem um propósito no nosso sofrimento, é para nos aperfeiçoar, é para nos firmar, é para nos fortificar, é para nos fundamentar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui também, irmãos, no versículo 8 que eu pulei, está falando para nós sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar sóbrio. O que é estar sóbrio? É não estar se distraindo com outras coisas, né? É não deixar que as outras coisas tirem a nossa visão, tirem o nosso foco. E tantas coisas hoje tem para nos distrair.
tantas coisas, nós não podemos apartar da palavra do Senhor. O Senhor falou a Josué: medita na minha lei dia e noite, dia e noite. É quando Josué, ele foi chamado pelo Senhor, ele fala: Moisés, meu servo, é morto, levanta. E Deus levanta ele para tomar toda aquela multidão rumo à terra prometida. E ele fala: ser forte e corajoso, não te mandei eu? Não temas. E ele fala para ele que ele ia vencer tudo ali, mas para que ele vencesse, ele precisava meditar. Medita na minha lei dia e noite. Nós temos muita facilidade de ver coisas que nos interessam. Na televisão, no celular, nós passamos às vezes 2 horas vendo um filme, até mais. Mas quando eles falam que é para ler a Bíblia, 15 minutinhos que a gente está lendo, 10 minutinhos, ele começa a abrição de boca, começa um sono, começa você pensar numa coisa que você tem que fazer e lembrar de outra coisa. É muito difícil. Mas nós não podemos desistir. Não desista. Aleluia. Resistir firme na fé. Sede sóbrio. Busca se alimentar da palavra do Senhor. Busca alimentar da presença do Senhor através da oração. Tenha comunhão com o Senhor. Aleluia. Não se aparta da presença dele. Essa semana o Senhor está na nossa casa, dentro do nosso coração, e ele está fazendo uma reforma. Às vezes vai ter situação que ele vai ter que mexer na nossa vida e você precisa deixar que o Senhor venha trabalhar para que essa reforma venha ser feita. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa campanha maravilhosa. Senhor, nós te damos toda a autoridade e legalidade para que o Senhor venha operar na nossa vida, para que o Senhor venha fazer uma mudança, para que o Senhor venha fazer uma reforma. Senhor, já era hora, Senhor, meu Deus, de o Senhor vir, Senhor, meu Deus, e mudar tudo, Senhor. Às vezes a gente fala, entra na nossa casa, essa casa é sua, vem fazer morada. Mas às vezes a gente fala, Senhor, e as coisas que estão, às vezes, bagunçadas, continuam ali do mesmo jeito. Mas agora nós queremos dizer para o Senhor, Pai, que o Senhor pode mexer na fiação, o Senhor pode mexer na encanação, o Senhor pode mexer no telhado, o Senhor pode mexer no alicerce, que o Senhor venha mudar, Pai. Muda, Senhor, meu Deus, a nossa vida, Pai. Transforma, Senhor. Nos ajuda a ser verdadeiramente cristão, Senhor, meu Deus. Não deixa nós conformar, Senhor, com o pecado. Não deixa nós conformar com o erro. Não deixa nós conformar com a procrastinação, deixando as coisas para depois eu faço. Não, meu Deus, nos ajude a ser firme. Nos ajude a ter propósito. Nos ajude, Senhor, meu Deus, a cumprir aquilo que a gente fala, Senhor. A ter propósito, Senhor, meu Deus, a ter constância, Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, venha levantar aqueles que estão fracos, caídos, venha dar discernimento, venha abrir os olhos, venha dar visão, Senhor Jesus, venha iluminar, Senhor, essa casa que às vezes está tudo escuro. Pai, venha trazer, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, no decorrer dessa semana eu creio que grandes coisas o Senhor estará falando ao nosso coração. E então eu convido você a abrir seu coração, se entregar verdadeiramente na mão do Senhor. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre, e todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.